Nesse vídeo a gente vai entender os compressores, os seus parâmetros, vai falar sobre o ReaComp e o ReaXComp, que são os compressores default, né, que vêm nativos no Reaper. Vamos lá? Bom, o que são compressores? Compressores, eles são controladores de dinâmica de forma automática, ou seja, você seta uns ajustes nesses compressores e eles vão fazer com que a dinâmica fique mais controlada, né? Áudios onde tem passagens muito baixas e muito altas, eles tentam controlar de forma automática, de forma que obedeçam parâmetros ou ajustes que você decida. E além disso, os compressores timbram. É uma outra função completamente diferente, porque tem vezes que a gente vai utilizar o compressor só para comprimir mesmo, mas também tem vezes que a gente nem está ligando muito para a compressão, a gente está ligando para o timbre que esse compressor possibilita ou traz para o sinal que a gente está comprimindo. Bom, os compressores têm de vários tipos e várias configurações e vários parâmetros, mas 4 geralmente estão presentes, certo? Para falar desses 4 parâmetros, eu vou abrir um compressor na voz. Então, vamos para o nosso ReaComp, que é um bom compressor, por sinal. E vamos falar dos 4 ajustes. O primeiro ajuste é o Threshold, é esse aqui, tá bom? E o Threshold faz o seguinte: quando você está tocando uma voz ou qualquer coisa que seja, eu vou até solar essa voz e colocar uma região que não tenha silêncio, que é para a gente ter sempre a voz em loop, ó, porque está no loop aqui. Ok? O threshold diz o seguinte: quando o sinal da voz passar do threshold, ou seja, for muito alto, eu vou ativar meu compressor. Meu compressor vai ligar e vai fazer o que danado eu configurei nele. Então, se eu colocar minha voz para tocar agora, note que meu sinal está vindo até aqui mais ou menos. Então, ele está muito abaixo do threshold, o que significa que o compressor não está atuando. Para o compressor atuar, eu vou ter que baixar esse threshold, vamos supor por aqui, tá? Agora, ó, tem alguns sinais que estão passando do threshold, posso até botar mais aqui. E aí, o que é que significa? Significa que quando o sinal passa do threshold, ele vai aplicar essas configurações aqui, que por enquanto não estão fazendo nada. Então, por mais que eu colocasse o threshold aqui embaixo, não ia mudar o som porque ainda falta entendermos mais parâmetros. O segundo parâmetro é o ratio, ou ratio, como a gente chama também. O ratio indica o quanto o compressor vai comprimir em decibéis quando o áudio passa do threshold. É uma razão. Você pode notar que tem um valor, 2 pontos, 1. Alguma coisa para 1. Por exemplo, se a gente colocar esse ratio aqui em 5 para 1, ok? Significa que quando o sinal passar do threshold em 5 dB, ele só vai deixar passar 1 dB e vai abaixar os outros 4, tá bom? É um ratio já de proporções consideráveis. A gente utiliza esse ratio em compressão de voz, por exemplo. O default, se eu clicar 2 vezes, é 1 para 1. Significa que a cada 1 dB que o áudio passe do threshold, ele vai deixar 1 dB soar, então não vai estar tendo compressão nenhuma. E se eu coloco um ratio absurdo, no infinito, significa que ele vai comprimir tudo antes de deixar 1 dB soar. Ele vai virar o que a gente chama de limiter, que é um tipo de compressor, mas é que a gente só vai ver na aula sobre masterização, a finalização de um áudio. Ok? Então é isso. Vamos dar uma olhada então como se comporta um compressor, sem falar em outras configurações por enquanto, só com o ratio e o threshold. Detalhe, aqui a gente vai ter acesso ao que está sendo comprimido, a quantidade em dB que está sendo comprimido. Então, vamos voltar para o nosso 5 aqui, ok? E vamos escutar. Ó, a gente está tendo uma redução de 6 dB, 7 dB, está tendo bastante compressão. Isso significa que quando eu estou cantando com menos volume, o compressor não está atuando, mas quando eu canto com mais volume, ele baixa meu volume. Isso possibilita eu ter um volume mais igual,
certo? E isso é bom? Isso é ruim? Depende da mixagem. Em mixagem de orquestra, por exemplo, que a gente tem uma grande variação de dinâmica, é péssimo, porque faz parte, está escrito na partitura, a gente tocar pianíssimo, que é bem fraquinho, e fortíssimo, que é muito forte. Só que em músicas comerciais, que tem um bumbo, um baixo, uma bateria bem forte, presente e constante, uma compressão pode ser desejada, certo? Então, o que eu estou fazendo aqui é meio que organizando os volumes. E vamos ver se a gente consegue perceber o antes e o depois. O bypass está aqui. Vou botar para tocar. Apanhafa na minha mix. Agora sem. Apanhafa na minha mix. Tem mais volume de voz chegando. A voz fica mais equilibrada quando esse compressor está ligado. Ok? Se a gente colocar aqui o ratio no infinito. Apanhafa na minha mix. Na hora do apanhar, vá. A gente já viu que, como eu falei mais alto, ele comprimiu muito, quase 12 dB. E a gente nota que o áudio já ficou um pouquinho estranho. Acompanhe. Apanhafa na minha... O Fá ficou um pouquinho comprimido demais. Note o antes. Apanhafa na minha mix. Ok? Então, vamos colocar o ratio. Mas aqui, 4.71. Tudo bem. O próximo ajuste é o attack, que é o quão rápido o compressor vai ser ligado depois que o sinal passa do threshold, certo? Você tem que ter muito cuidado com esse ataque, porque ele pode esmagar o seu áudio. É sempre de bom tom você deixar um pouquinho, em milissegundos, né? Você deixa um pouquinho de ataque, você não coloca o ataque no zero, tá? Salvo, sempre vai ter possibilidades para tudo, mas eu pelo menos gosto de deixar um pouquinho de milissegundos do áudio passando do threshold para ele começar a puxar para baixo, porque aí o transiente, que é a primeira representatividade do áudio, ele passa, e aí quando ele puxa um pouquinho para trás, dá o que eu chamo de calor, uma valvuladazinha no som. Bom, e aí, vamos lá, o ataque no mínimo, vamos escutar. Apanhafa na minha mix. E se a gente colocar um ataque muito longo, dependendo do instrumento, a gente pode estar inutilizando o compressor. Vamos dar uma olhada no que é que acontece com a voz. Apanhafa na minha mix. Note que quase não houve redução. Olhando para cá. Apanhafa na minha mix. Por quê? Porque ele demora tanto para acionar o compressor que quando ele vai abrir o compressor para o ratio atuar, a voz já parou de atuar, já passou, já voltou para baixo do threshold. Então o ataque você tem que realmente observar junto com o áudio de uma forma que ele comprima, mas não esmague, tá? Deixa eu ver o que seria um ataque bacana aqui. Apanhafa na minha mix. Não conseguia tirar um som. Enfim, deixaria aqui nos 5 milissegundos. Você vai encontrar compressores que já têm um ataque pré-definidos, certo? Que tem uma outra forma de chamar. Inclusive tem outros estudos que apontam que em equipamentos analógicos você tem um ataque que ele funciona um pouquinho diferente da definição que eu dei. Inclusive quando você clica aqui no Classic Attack, ele simula esse ataque vintage, né, dos equipamentos analógicos. Mas por enquanto, porque a gente precisa saber, essa definição que eu dei de ataque está muito boa. E por fim a gente tem o Release, que é esse parâmetro aqui. A gente vai ter outros parâmetros, mas os 4 principais são esses. Você sabendo mexer bem nesses, você já está safo com o compressor. O Release é a velocidade que o compressor deixa de atuar, ou seja, deixa de puxar para baixo o áudio, depois que o sinal volta abaixo do threshold. Então, se você coloca um Release muito alto, quando o som baixar do threshold, ele ainda não vai deixar de puxar para baixo o seu volume. Ele vai continuar puxando para baixo. Então vai ser péssimo, porque a gente vai ter um som já baixo, que voltou do threshold, só que com menos volume ainda. Então Release é importante também que a gente sempre controle para assim que a voz ou o instrumento abaixa do threshold, ele desligue o compressor, certo? Eu quero mostrar o Release num bumbo. Eu acho mais fácil da gente ver um instrumento de percussão. Então eu estou aqui no meu bumbo. Vou adicionar Rear Comp. Vamos dar uma organizada aqui no bumbo. Vou colocar um threshold que ele passe. Vou colocar uma compressão ratio, né? Generosa. Nota que o volume do bumbo já está mais baixo, ó, antes. Depois. Está mais comprimidinho. E agora eu quero mexer com o Release. Ó, olha como o Release está sendo legal. Ele desliga o compressor rapidamente. Se eu colocar o Release no máximo, olha como ele ainda está comendo bumbo aqui, ó. Não tem bumbo e ele está puxando para baixo o som. Então você tem que realmente colocar um Release num tempo em que ele desliga o compressor quando não tem mais bumbo. Assim tá de bom tamanho.
Se eu colocar menos de mais, né, um compressor no 0 milissegundos, também não vai ser legal. Você tem que colocar na medida certa. Assim tá bom. Visualmente você tem a ideia certa do release. Ok? Aproveitando que eu estou no bumbo, eu quero mostrar justamente a diferença do ataque curto para o ataque longo. O ataque curto ele vai esmagar o bumbo. Dá uma olhada. Eu já não tenho mais o grave do bumbo. Antes, olha como tem grave. De preferência escuto com fone de ouvido ou em bons monitores. Agora depois, o grave foi todo para o espaço. E aí a gente deve aumentar o ataque para ter o grave ainda e depois ele puxa para baixo. Sempre olhando aqui no redutor de ganho. Vamos lá. Note como veio o grave de novo. Antes, a gente tem o grave, mas tem uma sensação de um bumbo comprimido. E se você ainda não tem muito domínio sobre o release, existe essa função que é muito legal, Auto Release. Ele meio que controla o release para você, para evitar essas mudanças bruscas de volume e de timbre quando a gente está mexendo no release. Então a gente já viu aqui duas aplicações práticas para um compressor. Na voz, a gente colocou e viu que ele timbrou a dinâmica da voz. E no bumbo a gente colocou e a gente nem controlou muito a dinâmica, a gente timbrou o bumbo. O bumbo agora está com um som mais comprimido. Quando a gente fez o antes e o depois, vamos escutar de novo. Eu vou até aumentar aqui mais para ficar mais exagerado. Olhe como o timbre do bumbo muda. Sem compressão. Ficou bem comercial. Se eu diminuir o ataque, bumbo esmagado. Se eu aumentar, eu tenho o punch do bumbo falando. Então, a gente já tem as duas principais funções de um compressor. Comprimir e timbrar. Dessa forma, eu fiz o bumbo popar. Caso, na compressão, você note que, apesar de você estar timbrando legal ele, o volume está sendo mais baixo do que você deseja, você sempre tem essa opção aqui, Auto Make Up, que ele compensa tudo que você perdeu de volume. Ele mostra o compressor timbrando legal o seu instrumento, só que com o volume do que era antes. Vamos tentar ver a diferença. Muito legal. Então o bumbo está chegando na frente. Vamos comparar agora. Sem compressão. Com compressão. Ele chegando. Então, ao comprimir, você pode utilizar essa função de Auto Makeup aqui. Ok, a gente tem ainda algumas funções aqui. Low Pass é uma espécie de filtro que a gente vai utilizar, né? A gente já sabe o que é um Low Pass, porque vocês já viram a aula anterior dos equalizadores, mas é um filtro na detecção do que comprimir. Então, no Low Pass em 20.000, ou seja, todo o espectro ele vai estar comprimindo. Mas se eu colocar um Low Pass perto do zero, por exemplo, ele não vai comprimir nada, porque ele está comendo de 20 Hz até zero. Nada vai ser lido para ele. Vamos ver? Não tem nenhuma compressão. Ok? E agora, se eu colocar o low pass numa região que o bumbo realmente atue, até 180, compressão praticamente total. A mesma coisa com o high pass. Se eu colocar um high pass aqui, ele vai comer todas as frequências. A gente não vai ter compressão. E se eu colocar um high pass mais ou menos aqui, a gente ainda vai ter o problema porque os bumbos não falam nessa frequência. Não vai ter. Então eu vou ter que passar de 80 aqui, ó. Nossa, mas estava tão bem antes, por que eu vou mexer nisso aqui? Por que você vai mexer nisso aqui? Você vai mexer quando você tem um timbre muito complexo, você está usando compressor num grupo, numa bateria inteira, ou quer comprimir só os graves. E aí você usa um low pass ou um high pass para que o som de uma caixa mais alta, o som de um prato, sei lá, não interfira no seu compressor. Você quer que ele ative apenas quando um grave tocar. Então isso serve mais para grupos de áudios renderizados, e aí você vai utilizar essas funções aqui. Muito bem, vamos agora para um outro plugin, o RIA Xcomp. Vou fazer o seguinte, eu vou criar uma pasta só com a bateria, ok? Vou apertar Ctrl T para ser criado um canal aqui embaixo do baixo. A gente já sabe como agrupar, né? Clica no maisinho, toda a bateria está agrupada. Deixa eu ver se tem alguma coisa embaixo. Ok, toda a bateria está agrupada. E aqui, ok, vou chamar isso de bateria.
Aqui eu vou apertar em FX e vou atrás do RIA Xcomp. O RIA Xcomp, ele tem os mesmos parâmetros dos compressores normais, só que ele tem 4 bandas, é o que a gente chama de compressor multibandas. Inclusive você pode adicionar mais bandas e apagar bandas também. Então ele serve para você comprimir pedaços específicos de áudio em relação a frequências, tá? Quando assim você precisa. Então vamos supor que, vamos dar uma escutada na bateria toda, né? Ok, vamos supor que eu estou gostando de todo o espectro, só que eu estou achando que tem grave demais na junção do bumbo, com os vazamentos, com tudo. Então eu vou comprimir essa região aqui, que é a região dos graves, ó. Ele está mostrando, ó, o bumbo está tocando até aqui mesmo, ó. Então eu acho que isso aqui é um bom crossover, uma boa divisão. Mas eu posso clicar e arrastar também, ó, para modificar. É justamente aqui esse top frec, ó, onde eu clico, ele arrasta. Mas eu acho que ele está numa divisão bacana. E aí a gente vai ter os mesmos parâmetros: threshold, ratio, attack e release. Os outros parâmetros, mais uma vez, não se preocupe com eles agora, tá bom? Então vamos mostrar na prática como é que funciona. Primeiro, ele já vem com Auto Makeup Gain padrão. Eu não acho que devia vir padrão, mas ele veio. Eu vou desligar, porque eu quero realmente que comprimir um pouco os graves para quando ele passar do threshold, eu não ter essa sobra de graves, vai que o bumbo tocou muito forte, alguma coisa assim. Então eu vou colocar para tocar e vou atrás da minha compressão. Eu posso acessar o threshold, seja aqui, seja clicando aqui. Pronto, vamos supor que eu quero comprimir isso aqui. Aqui diz a quantidade de compressão, 0,7, 0,2, ok, bacana. Vamos atrás de um ratio, tá um ratio 2:1. Eu posso fazer uma compressão um pouquinho mais severa. Muito bem. Attack, vou deixar respirar um pouquinho, tá tudo bem. E o release tá o suficiente para ele justamente voltar, sem nenhum problema, tá um release padrão. Assim os graves estão mais controlados. O bacana desse compressor é que você tem essa função aqui também, Solo Current Band. E aí você escuta só a região que você está trabalhando. Vamos lá? Estou na banda 1, não se esqueçam. Vou exagerar aqui para ficar mais fácil de entender. E agora, aqui no Active, eu ligo e desligo a banda. Então, com o compressor ligado, sem, muito mais grave. Com... Viu que ele controlou. E se eu quiser esse timbre no grave original em volume, Auto Makeup Gain. Vamos tirar o solo. Então com grave comprimido, timbrei o grave agora. Eu comprimi para timbrar, mas não para baixar volume. Agora eu vou baixar o volume dele. Grave bem mais fraco. Então você vai ter essa opção de fazer isso com multibandas. Então, se os pratos estão tocando tranquilos, só que tem alguns pratos, uns chinas, alguma coisa aqui que está muito alto, você pode utilizar a banda 4, por exemplo. Vai na banda 4, baixa esse threshold para ficar no nível... Deixa eu tirar o Auto Makeup Gain aqui. Para ficar no nível em que você não note que está comprimido, mas se o baterista arregaçar, como a gente diz por aqui, ele comprime. Então, bota um ratiozinho... E agora ele não está comprimindo nada, mas caso ele dê um prato muito alto, muita coisa, ele vai comprimir. É uma medida de segurança, é um limite que a gente está impondo para certas frequências. Ah, mas você poderia perguntar, por que eu não coloco um equalizador aqui nos graves ou um equalizador aqui nos agudos? Por que tem que ser um compressor? Simples, porque o equalizador, tirando graves ou tirando agudos, ele ia tirar para todas as frequências para a música inteira. Mesmo que um bumbo tocasse baixinho, ele ia ser reduzido, ele ia sofrer com a redução. Mesmo que o batera não tivesse tocado o prato mais alto, ele ia sofrer com a redução também, ia ficar muito baixo. Então o legal do compressor é que ele só reduz o volume quando você escuta ele, quando o batera arregaça mais, quando ele toca mais forte. E isso é o fundamental do que vocês precisam saber sobre os compressores. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, que toda semana tem vídeo novo sobre a melhor DAW do mundo.